seria, digamos, o Veloso que veio de Paris? Não, eu digo Viaro, eu digo Botelho. Não, mas o Viaro não era do 1957. Eu digo os inovadores, os inovadores, os que defendiam assim o expressionismo figurativo, a lá Alcir Xavier, por exemplo. Ah, sim. Aquela turma era contra frontalmente a arte abstrata, que se praticava no Rio de São Paulo. A Botelho disse que vai fazer uma experiência abstrata, eu não conheço, mas disse que, né, pintou um quadro abstrato, o Viaro pintou. O Viaro pintou, o Debona pintou um pintou um pequeno que era tons de azuis com uma taxa vermelha, desse tamanho. O Viaro chegou assim no limiar. O Viaro, ele abstraía assim figuras a ponto de quase ser um abstrato puro. O que mais? Bom, a abstração começou, é curioso, em um dado momento de repente todo mundo ficou abstrato, né? Foi assim, foi interessante porque o Veloso havia chegado em 61 de Paris, trazendo a abstração. Ele chegou em maio, só que não mostrou para ninguém. Ele só mostrou no Salão da Primavera de setembro. E quando ele mostrou, nós já estávamos procurando abstração aqui, cada um no seu caminho. O Fernando Calderai através da Defesa Morta, eu através da paisagem, depois a coisa inverteu-se. Que mais? O Domício, curiosamente, segundo o Veloso, o Domício não fez abstração porque a mulher não deixou. Então ele voltou figurativo e depois passou a abstrair casas. Né? Mas ele fazia as paisagens atrás das névoas de Paris, assim, que ficava abstrato. Da Silva, né? Ele gostou muito da aí depois, né? Mas antes ele fazia as paisagens cinzas, né? E era uma beleza assim, com blocos de casas sem janelas, como se fossem formas amplas. Mas era até onde ele chegava porque tinha assim uma ordem de não passar daí. O Jäger, correndo por fora, ele fez a abstração geométrica, um pouco amadoristicamente lá por 53. O advogado, o lírico, Nelson Luz também, lá por 47, fez alguma coisa que eu vi que era praticamente abstrato. Mas eram todas tentativas assim, esporádicas, né? O movimento mesmo assim, forte foi nos anos 60, no Brasil. E no mundo, inclusive, porque dizer que o Brasil foi o último a entrar não é verdade, porque a Bienal de São Paulo, que trazia obra do mundo todo, até 67 era abstrata. Em 67 começou a aparecer com força a nova figuração, que aliás surgiu aqui em Curitiba, pioneiramente em 63, que no Salão Paranaense, o Antônio Dias, que tinha ouvido cantar o galo, já mostrou uns desenhos. Aliás, ele pegou, se não me engano, medalha de ouro em desenho, um trabalho de nova figuração, 63. Foi o ano também que o Mário Barato deu uma palestra e usou o termo pop art pela primeira vez em Curitiba. O informalismo é um resultado da crise pós-Segunda Guerra na Europa. Não interessa mais ao artista a realidade externa. Este volta-se para si e seu trabalho é a impressão do gesto heróico, poético, existencial. O existencialismo influencia os artistas desse período. Sabemos que você frequentou o curso de filosofia durante 3 anos. Até que ponto essa teoria influenciou o seu trabalho? Havia uma identificação de sua parte com o existencialismo? Talvez não relaxe, mas não, nunca pensei nisso. Agora, aí o informalismo é curioso, porque, inclusive, um dia eu notei que uma professora aqui não conhecia esse termo. Eu coloquei lapso assim, de aprovação dela, ela não sabia que existia um gênero chamado quando eu usei o termo informalismo, ela ficou, ela ficou meio boiando. Que o informalismo veio junto com a procura vamos chamar assim de materiologia ou texturalismo, surgiu forte na Espanha. Feito foi um grande representante, o qual mais tarde o Lothar Persson andou se inspirando dele. O informalismo, eles pretendiam, como se chama, negar a forma.
Então eles reduziram a pintura apenas a luz e textura. Só que negando a forma, eles caíram umas formas arredondadas frouxas. Era o máximo de informalismo que eles conseguiram chegar. Era, que eles acham que uma forma arredondada é o que há menos forma, quer dizer, contrariando a geometria. Né? Eram explosões luminosas que a pouco encontravam barreiras em texturas e efeitos de matéria. A Espanha foi muito forte nisso. Modesto Kuichar ganhou a Bienal de São Paulo em 59, com um trabalho informal, e ao mesmo tempo praticamente negando a cor. O Canover também, que mais tarde ganhou a Bienal com um trabalho já dentro da nova figuração. Enfim, os espanhóis foram muito fortes no informalismo. João, mas eu não tenho certeza disso, mas me parece que o termo informalismo foi usado por Mário Pedrosa no Brasil, né, para descrever o taxismo francês, não foi isso? Não era isso? Não. Depois até o Vimont vai utilizar. Mas eu vejo uma diferença, porque o taxismo não tem que ser informal, claro, mas tem que ser gestual. isso. Taxismo também. Já o gesto produz uma forma. Então o taxismo, a meu ver, não pode ser formalismo. Não sei se pode Pedrosa o que pensou, mas eu vejo uma incongruência. Que a action paint americana, que o termo francês era taxicas em mancha. Né? Agora, essa mancha era espontânea, era não pensada, era irracional. Então, no ato de respingar o dripping, etc., lá no chão, a pessoa acabava produzindo um traço, uma linha, linhas. Então, eu acho difícil chamar o taxismo de informalismo. Eu concordo contigo que as manchas do Hartung eram muito pensadas. Sim, o Hartung também eram pensadas. Era um caligrafo. Sulage, então. Né? Sulage era super estruturado. Isso aqui é um livro que eu tenho que é muito bom, que tem um quadro do Sulage. É super estruturado. O Hartung ele começava com um pincel largo e acabava com pincel estreitinhos, mas tinha a impressão que ele pintou em 2 segundos. Na verdade, levava horas e dias pintando. Era super caligráfico e pensado o trabalho dele. Sulage era muito forte em termos de composição. O Fautrier já era mais frouxo, era mais informal, talvez no bom sentido. Mas eu, francamente, não concordo com a história de associar taxismo com informalismo. Eu acho que eles conviveram juntos, mas tinham óticas diferentes. Bom, o típico taxista conhecido francês, na época, era o Mathieu, né? Que era espetaculoso, inclusive, ele dava shows de... Hoje em dia, eu chamava o quê? De performance. Ele pintava telas enormes diante de multidão. E foi até curioso que na Argentina, eu soube num curso que fiz de arte argentina, ele foi dar uma demonstração no Museu de Buenos Aires. Ele ia pintar, esse cara, tubos, tubos enormes de tinta estrangeira e tal, né? E pegava uma cola para trás, fazia uma coisa toda. Quando acabou o quadro, eles se viram assim para agradecer ao público, a turma, em vez de bater palma, correndo para catar as tintas que ele tinha jogado. Os tubos quase inteiros. Eu queria colocar, porque essas questões, nós estamos curiosos para saber se realmente no teu trabalho, né, que tem todo um envolvimento com o formalismo, com todas essas questões, se a preocupação era mais, existia uma preocupação mais teórica ou se era só plástica, né? A preocupação teórica era em termos de espaço. Eu queria pintar o espaço, ou melhor ainda, a amplidão do espaço. Então, eu podia até usar alguma maneira informalista, mas a estruturação era para indicar um espaço, inclusive o ponto de partida eram paisagens. Eu, para tentar abstrair a paisagem, o que eu fiz? Eu fragmentei a linha do horizonte. Então, nos quadros meus você via assim, 3, 4, 5 horizontes diferentes, e de repente no espaço vazio haviam formas, e na forma, no chão, havia um buraco, enfim, eu tentei romper com essa constante céu-terra. Mas a preocupação era de espaço na composição. Era expressar o sentido de amplidão das coisas. Mas você foi sendo um sujeito que se preocupou com a leitura, continua hoje. Você lia bastante. Não lia bastante, é que eu escolhi o que eu lia, né? Porque tem cara que lê bastante demais.
sempre teve discurso teórico junto com o teu Que discurso. tem que ler bastante, mas ele é tão variado, ele é assim, desde o Almanaque do Pensamento até Capítulo. Então, eu geralmente escolhi o que eu lia. Então eu procurava, já que eu não lia muito, eu procurava ler bem. Essa é a verdade. Fala da matéria como substância sensível. Tudo que se vive torna-se matéria. Logo, como disse Bergson, a matéria é memória. Algo nosso que se estranha a nós e existe por conta própria. Um fragmento de realidade, e exatamente por isso realiza de modo trágico nossa existência fragmentária, o drama de nosso estar no mundo, e, no entanto, estranhados pelo mundo. Você concorda com essa ideia? De que maneira existe uma identificação com a matéria escolhida na sua obra? Bom, no meu caso particular, quando eu entrei na questão de novas matérias, era uma tendência que havia muito em voga na época de falar-se em materiais não nobres, ou seja, não tinta. Então, cada vez que eu pegava um material, eu tentava explorar as potencialidades desse material. Da seguinte maneira, eu entendia que quando alguém cola algo num quadro, é porque esse alguém gostou de algum característico desse material. Por exemplo, todo material possui, simplificando, forma, textura e cor. Eu posso pegar uma folha de árvore, eu posso gostar da forma, mantenho a forma, mas altero a cor e escondo a textura. Eu posso gostar só da cor, então eu escondo a textura de alguma maneira ou fragmento a forma. Ou posso gostar só da textura, então mantenho a textura, mas crio outra forma em cima. Enfim, se a pessoa pega um material e não utiliza nem a sua forma, nem a sua textura, nem a sua cor, por que ele escolheu esse material? A minha maneira de pensar é essa. Mas temos esse princípio de que o material dito não nobre era uma tentativa de avançar para fora do quadro. E geralmente eu respeitava a cor do material. No início fase estopa, eu pintava a estopa. Depois comecei a deixar a estopa por natural. Então as pinturas passaram a ter uma certa repetição de cor, porque a estopa tem aquela cor, não dá para muitas variações. Aí eu parti para os estampados, que aí era a cor do estampado que detonava o meu esquema cromático do quadro. E aí sentia também uma conotação de crítica social, econômica, casas pernambucanas, tecidos vagabundos e coisas assim. Foi intencional isso? Foi. E a Alice cita num texto, não me lembro agora qual, que você usava o saco de estopa para lembrar um café. Não disso. Inclusive é um equívoco acharem que eu pintei estopa porque eu vi o Burri. Eu só fui ver o Burri, aliás, inclusive expusemos juntos, quando ele foi premiado na Quinta Bienal, por coincidência, não sei como é que eles conseguiram naquele ano, mas naquele ano era a divisão por países, mas ao mesmo tempo era a divisão por técnicas. Então, eu do Brasil estava nas costas do painel do Burri. Eu com estopa e ele com estopa e plástico e tal. O dele não é bem estopa, é um tecido grosso, é uma lona. Não, estopa é apelido, é aniagem. Mas o fato é que eu não conhecia a Burri quando eu comecei a pensar em aniagem. Então, da onde que eu vi essa aniagem? Está escrito naquele... Eu vi um quadro do Fernando Veloso, que ele botou timidamente assim, um quadradinho assim de aniagem e um barbantinho grudado. Foi aí que eu pensei, puxa, esse troço é bom, dá para fazer alguma coisa boa com isso. E comecei a trabalhar com a estopa. Inclusive o Burri tinha outro sentido, o Burri trabalhava anti-pintura. Isso. E eu procurava fazer pintura com a aniagem. Ele era anti-pintura, ele queimava, ele fazia uma série de coisas. Não pintura. Ele era não pintura. Naquele tempo, o tempo, inclusive, era anti-pintura. O anti estava em moda, sabe? Até teve o anti-bigode. Eu gostava do Brasil, tem essas coisas, né? Nos anos 40, tudo era com X.
Durex, Jontex, aliás, Chimatex em Yiddish quer dizer bagulhada, assim, é Chimatex que diz. O X era uma palavra mágica para vender tudo, Duratex, a terminação X dava um certo peso assim nas coisas. Então o anti estava em moda, anti-pintura, anti-cinema, anti-violência, sei lá o quê. Em entrevista da Alice Araújo, Gazeta do Povo, 14 de 12 de 69, você afirmou haver feito a experiência da anulação do suporte na pintura, tendo como decorrência o objeto. Não temos conhecimento a respeito. Onde essas obras podem ser vistas? Em que ano e local foram apresentadas? Qual é o aspecto plástico desse trabalho? A maioria foi destruída. Até não vou me alongar no assunto. Mas alguma coisa tem no catálogo da Jovem, do Padrão da Arte Brasileira, que eu expus, tem uma foto talvez do melhor objeto que eu fiz. No MAP tem alguns objetos. Agora, a pintura que deu início a tudo isso, essa não existe mais. Jorge Bini viu, até me ajudou a carregar para o salão aí. Essa não existe mais. Era carregada depois. Me parece que o Ives tinha um slide dela. Não sei se ele tem. Um dia eu vou perguntar se ele tem, vou pedir uma cópia. Que eu simplesmente, depois de tanto colar estopa no quadro e tal, eu achei, não, que tal se eu pegar e rasgar, arrancar fora? Aliás, numa obra chega a fazer isso. Depois que eu não gostei, arranquei, falei, pô, mas isso aqui eu acho que vai fazer alguma coisa, né? E encostei. Daí, de propósito, fiz uma outra já intencionalmente, para não ser colada. Eu simplesmente peguei a aniagem, molhei na cola que usava naquele tempo, era uma mistura de estrina com cola vinílica. E quando secou, eu comecei a trabalhar já a forma de tinta, cor, dilacerar, rasgar, etc. Mas sem pensar o espaço seria a própria parede, não tinha forma. A maioria, inclusive, associou com o mapa dos Estados Unidos, não tinha nada a ver. Foi mera coincidência. E depois eu fiz um outro que lembrava, sei lá, um pássaro, qualquer que era, já com menos estopo, mais panos estampados e chapados. E daí eu tive a ideia de pegar esses tecidos que eu colava na tela, depois passei a colar neles próprios, a colar em montagem de plástico. Que eu pegava objetos utilitários, assim, conhecidos, eu tentava uma maneira de esconder a origem do objeto. Por exemplo, eu criava uma segunda forma, que não era mais aquele bule, aquela chaleira, aquela comadre, aquela bacia de gelo. Eu criava uma forma autônoma. Eu queria de propósito que ficasse difícil reconhecer a origem da coisa. Como nos objetos caipiras. Nos caipiras, Que tem ali no mapa. Isso. E aí, como uma solução técnica, como certos pontos, que primeiro eu comecei a colar com cola, tudo foi uma porcaria, não deu certo. Aí eu descobri de repente, eu não sei como é que foi, já esqueci, que se eu pegasse um ferro de soldar, se eu encostasse, derretesse, encostasse nos dois plásticos, quando eu voltasse a solidificar, estavam soldados. Daí eu passei a soldá-los com ferro de soldar. Ligava a tomada, me queimei para boca. Aí tinha certos pontos e certos plásticos que não funcionavam. Por exemplo, o PVC, esse que uso em tubulação de esgoto, esse é muito seco, ele não dá boa cola e fica uma marca feia. Esses plásticos duros ficavam um cheiro horrível e também não colava bem. Então, para poder melhorar o aspecto, e mesmo assim certos ângulos difíceis que resultavam, que a maioria eu conseguia colar por dentro para não aparecer marca. Mas alguns tinha que soldar por fora. Desculpa, eu falei que colar, mas era soldar. Os que eu tinha que colar por fora ia ficar uma cicatriz que não me interessava. Aí eu descobri que se eu aplicasse uma colagem de tecido estampado, eu resolvia a questão, porque eu escondia os pontos da cirurgia, digamos assim. Mas sabe que eu gostei? Eu vi, olhei de perto, uma coisa que eu mais me interessei, essa soldagem que você fez. Eu achei fantástico. Sabe o que aquilo me pareceu? O garfinho que aperta pastel. Mas é mais ou menos isso. Porque assim, tínhamos aqui dois plásticos,
Eu fazia pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E depois eu descobri que para grandes soldados eu pegava um ferro elétrico e encostava e ia amassando, ia derretendo, daí lixava, serrava o excesso e tal. E ficou assim, alguns ficou uma colagem, uma soldagem perfeita. Outros mais delicados, né? O manuseio, quebra. Mas daí, tendo o fato de usar esses tecidos para uma solução técnica, eu descobri a possibilidade de crítica social que existia. Né? E na própria forma, eu descobri que eu podia, com aquelas formas, satirizar uma imitação engraçada, caipira, de uma alta tecnologia que o Brasil não possuía. Foi inclusive engraçado que naquele tempo o Brasil, por exemplo, não tinha televisão a cores. E um dos trabalhos eu chamei de TV em cores. Quando surgiu no Brasil, passamos ao termo TV a cores, e só agora voltamos ao termo correto, TV em cores. Não, esse foi baseado no primeiro, mas não foi. Não. O que chamei de TV em cores foi um objeto frontal. Acho que tem um tipo de um lava-louça, né? Isso. Então, é um objeto frontal dele, não é tridimensional. Você nos seus títulos, eu achei engraçado também, que você fala assim, ali no MAP, vale a pena, eles foram extremamente gentis, vale a pena olhar, que não tem hora, não há hora marcada. Então, Visão Caipira 4, 1 e 3, né? Tem esses aí que parece que são objetos mais soltos. Quando eu chamei de Visão Caipira, era um objeto de parede. Então, depois tem Objeto Caipira 1, tem Objeto Caipira 1969, depois tem Objeto Caipira número romano TV em cores, que você chama de técnica mista. Esse TV em cores era também frontal, pelo que eu me lembro. Inclusive, o vazado imitava uma tela de televisão e no fundo havia um gradeado que era um secador de prato, estou aqui com coisa, escorredor de prato. Bom, a quinta pergunta você já respondeu. Então vou passar para a sexta. Se você confirma a influência da pop art nas colagens de objetos, de que maneira isso se dá? Qual a importância que você atribui a essa influência em sua obra, ou ela está mais voltada à cultura local, ligada às suas origens eslavas? Eu falei, a pop art surgiu em Curitiba com o Mário Barato em 63, numa palestra. Então eu já tinha conhecimento do movimento, já sabia o que ele se propunha. Então houve influência. Uma vez o Engel chegou a arriscar isso numa apresentação minha, daí ele achou tão temerário que ele mesmo acabou arriscando uma coisa. Dizer que eu fui, sem saber, eu intuí a pop art. Não, não foi, não. Eu fiz o primeiro objeto foi em 69, e eu já sabia da pop art em 63. Eu já sabia o que era, o que pretendia, etc. Então eu fui influenciado sim e pretendia seguir aquela linha. Tá. E quanto a alguma coisa ligada à sua origem eslava, por exemplo, nesses objetos caipiras, em algumas colagens, numa colagem que está na exposição lá no Museu Municipal, tem o Metropolitano, tem um verdinho, caracteristicamente dos polacos de Curitiba. Você admite que isso faz parte dessa cultura? Ou como é que... Não, faz sim. Inclusive, não precisa nem ir longe. Quando eu entrei na escola, já nas meras aulas de desenho de modelo vivo aí, com o Debona, meu irmão dizia que eu tinha um jeito polaco de desenhar, que eu ia muito na minúciazinha, nas frescurinhas e coisiquinhas. E eu tenho um certo mau gosto, inclusive, de propósito. Eu procuro, assim, tipo, descombinar cores, etc. Eu sou um polaco consciente. Eu posso ler a cena, então? Você vinha de uma fase de experimentação na qual amadureceu um processo de produção que o estabeleceu enquanto importante artista no cenário nacional. Depois disso, você inicia uma nova etapa onde a pintura de paisagem é tratada de maneira mais realista. A que você atribui essa mudança?
talvez um cansaço, porque veja, tem um quadro aqui no MAC, Quintal de Parada. Esse quadro eu pintei em 67, no auge da ditadura. E era uma crítica ao militarismo. Foi exposto no MAC de São Paulo, na exposição da Jovem Pintura Nacional, não Jovem Arte Nacional. Eu crente que ia causar polêmica e tal, ia ser preso. Não aconteceu nada. Aí eu vi que... E está escrito soldado, assim. Está escrito... Embaixo está escrito um versinho infantil. Marcha soldado, pega os papéis, você não marcharia para depois para o quartel. E em cima tem a ordem unida, descansa. Descansa. E o tema que eu escolhi para o estampado é um estampado que, de certa maneira, imita condecorações militares, e algumas eu forcei a barra e retoquei mesmo. E a figura assim maior é uma figura retorcida, que é um misto de lata e gente morta, um esgar assim, que eu aproveitei lá com os 2 pontos do estampado. Mas enfim, não aconteceu nada. Daí eu vi que no Brasil, apesar de tudo, uma arte engajada em artes plásticas não funcionava. Que em teatro fazia esse teatro político, havia resultado, fechava, não sei o que mais, vinha o CCC e quebrava tudo. Mas parecia que em artes plásticas não ajudava muito. Inclusive tem até uma frase que me impressionou muito, dita por Valdemar Rosa: protestas-se melhor no muro do que no quadro. E daí eu comecei a sentir que estava quase que passando essa necessidade de tentar protestar atrás de um quadro, que, sei lá, e eu fui deixando de lado isso. E de repente me veio a vontade de tentar vender alguma coisa. E é óbvio que paisagem, mas apesar que até hoje eu não vendo bem, não. Eu tenho um tipo de pintura que, por alguma razão estranha, ela não agrada. Não é de fácil venda. O cara tem que ser muito teimoso para comprar. Porque o realismo que você toma não é exatamente o realismo que eles esperam. Não. O que me parece, João, é que existe ali uma vontade de voltar ao métier do pintor mesmo. Então, você foi... Sim, foi. Não, e é como eu digo, se hoje eu voltasse a fazer esses trabalhos do passado, eu faria melhor, porque agora eu sei pintar melhor. Só que não há razão para repetir isso. Eu voltei a fazer alguma coisa abstrata aí por esses dias, abstrata e semi-abstrata, mas num outro sentido, e bem mais refinado do que eu fazia naquela época. Porque pelo que eu me lembro, na hora que apareceram os objetos caipira, o pessoal o júri do salão, inclusive, não deu uma bola, eu achava esquisito. Não entenderam, inclusive o Poti chegou a dizer uma coisa que está morto, mas ele falou um absurdo. Ele falou que aquilo não tinha razão de ser. Por quê? Naquela época, né, em 59, porque plástico não gerava sucata. E o que eles conheciam era escultura de sucata de ferro. Exatamente. Então, como o plástico não tinha sucata naquela época, era um contrassenso fazer uma arte baseada em sucata. Mas quem foi fazer o Palmira Ayala que queria que soltasse uma assim? Eu não lembro, eu sei que Você fez uma série de coisas. Para a gente que estava observando o salão, isso foi uma grande revolução. Você trouxe para a gente, estourou o mundo, quer dizer, não é por aí, quer dizer, não é mais a pintura, mas a coisa mudou para o outro lado. E depois não era nem sucata, porque eu comprava produtos bons, novos, e destruía, arrebentava, assim, a cara com a burris. E queimava inteiro para fazer esse trabalho. Mas de fato não foi compreendido. O filho do Oswaldo Andrade foi outro que... Não foi ele que era o foi era uma prévia, não. Isso. Ele que secou. E o Poti ajudou. Foi o Oswaldo Andrade filho. Ô João, se cada geração de artistas paranaenses traz normalmente um grupo que se projeta na fase jovem, a que você atribui o fato da produção desses grupos não ter uma circulação no âmbito nacional e no mercado? É que eu digo sempre que um país que é economicamente forte possui uma cultura forte e acontece. Você notou como hoje em dia tem a dar com o pé violinistas japoneses e música clássica que a gente não sabia, ia falar, maestro, etc.
Porque o Japão é uma potência. A Alemanha, quando no tempo do Hitler, né, ao menos isso ele teve de bom, ele conseguiu levantar assim a cultura, de certa maneira, na ótica dele, é claro. Né? Os Estados Unidos, quando virou uma potência, suplantou a Inglaterra, surgiu o polo Nova York, Action Painting, etc. Bom, o Brasil, principalmente o Paraná não tem expressão nacional, infelizmente. Alguns tentam aí, dão com os burros na água. O Requião não quis lá acontecer com as comissões lá e gozaram dele e praticamente por trás fizeram tudo diferente, os caras estão todos soltos aí, não aconteceu nada com aquela CPI que ele comandou, não, ele era o relator. Ou seja, o Paraná, como o Paraná não tem importância lá fora, a sua cultura tem pouca importância. Numa ocasião eu lembro que eu estava conversando com o Mark Berkovich e eu comentei assim, pois levaram o Viário para o Rio e parece que não deu muito resultado. Ele falou, também vocês, né? O Viário é bom para o Paraná, de repente vocês quiseram transformá-lo num Guiá, não é bem assim. Quando em São Paulo inauguraram o Memorial da América Latina, com painéis do Poti e do argentino, cabeça, o Rúlio Hector Pare de Bernabó, Caribé, os paulistas protestaram porque botaram uma obra de um autor desconhecido para Poti. A Papa de São Paulo ficou louca dali. Foram desprestigiados e botaram um autor desconhecido. Quer dizer, os grandes luminares do Paraná não são lá fora conhecidos. São muito pouco conhecidos. Porque o Paraná não é uma expressão. Foi um pouquinho na época do café, agora não é mais. Então é normal que surjam. Eu falei o caso do Lani Moritz, que o que ele pintou aqui em 27, o paulista não conhecia em 1960. O Paraná, embora tenha assim, alguns nomes de expressão, vai ser difícil ele se impor nacionalmente, que ainda funciona essa cultura dos grandes eixos. Qualquer coisa que se faz no Rio acontece. O que se faz no Paraná não acontece. Aquela experiência nossa de arte ecológica em outdoors foi anterior a São Paulo, mas ninguém ficou sabendo, a não ser em Curitiba. Então a história, se for ver o cara que faz um troço qualquer em Guarapuava, você não dá muita bola, não. Então, quer dizer, enquanto o Paraná não conseguiram um peso nacional, seus artistas não terão também. Mas, João, tem uma hipocrisia nisso, porque eles, com certeza, nós temos uma política, uma mentalidade de imitação, né? Os Estados Unidos que imita, vai falar de filme, da metotemática, né? Isso vende pra caramba, né? Então, veja, se o Paraná foi pioneiro em algumas coisas, isso alguém ficou sabendo. Tanto que depois, pré-trabalho, ou refaz, sei lá, não é possível que não tenha sabido disso. Tem, no caso? Né? Então, eu acho que o Paraná tem servido de referência, sim. O que o Paraná não tem conseguido é brigar créditos. Não está brigando por créditos, não respeita seus créditos. Eu acho que nisso é que é o problema. Por exemplo, na época do Andersen, o Andersen tinha uma pintura seríssima nos modos naturalistas que o Brasil não tinha. Até hoje, se comparar, você vê assim o peso das paisagens dele e o pouco peso das paisagens paulistas. Eu gostei do grupo Santelena, né? Eram partes de peso. Tanto é que o Museu de São Paulo tem aquela paisagem dele que aliás influenciou muito o Calderar, né? Aquela marinha com o pauzinho fincado e o barquinho. Assim. Era um quadro assim, digamos, ousado para a época. Ele pintou por mais que 30 e pouco, não sei bem quando. Mas não acontece lá fora. Tem uma cadeira de burro qualquer nisso. Você gostaria de falar alguma coisa que a gente não tenha perguntado? Você gostaria de mostrar o teu material, falar alguma coisa a respeito? Não, mostrar, eu acho que eu posso, que eu nem sei, que eu peguei tudo que eu tinha nos anos 60. Eu tenho fotos dos anos 60, tenho um catálogo. Mas eu tenho mais uma pergunta, eu sempre tenho pergunta. Você falou no quintal de parada que você,
usou escrita tal, e que você tinha um versinho. A grande maioria dos teus quadros desse período, mas principalmente os desenhos, ele tem um texto, e esse texto é quase que ilegível. No máximo a gente consegue identificar a palavra maior. Esse texto por trás tem um significado? Ele ajudaria a desvendar o quadro? Não. No início o texto era apenas era uma coisa automática. Porque não dava para ler. É claro, tinha a coerência que eu lia. Sim. Mas não era para ler, inclusive, era só para ter um efeito de textura. Porque eu descobri que um papel branco, com uma escrita, ficaria menos branco que um papel branco sem nada. Então eu consegui contrastar mais. Aí, posteriormente, eu passei a, na palavra grande, tentar significar alguma coisa. Mas no princípio nem a grande significava. Tanto é que eu usava muito a palavras com T, porque o T era estético, assim, puxava assim, realmente equilibrava a composição e tal. Né? No final eu comecei a usar já de propósito, no sentido semântico. Que eu tinha uma certa resistência, eu achava que era ficar literário demais e tal. E o teu retorno à paisagem, né? Eu só discuti, quer dizer, me parece que existe aí uma vontade de pintar, existe uma vontade de pôr a mão na massa. Exato, é o gostoso da profissão, né? Isso me lembra a transvanguarda do Bonito Oliva, porque lá é uma aberração, existem artistas que não fazem nada, mas eles têm uma vontade de pintar, quer dizer, são todos artistas de uma maneira ou de outra, sabendo ou não sabendo, eles vão pôr a mão na massa. Isso você teve alguma influência em você ou não? Não, eu não sei bem quando é que surgiu a transvanguarda, mas eu não tinha conhecimento quando eu usei. Me pareceu assim uma coisa bem próxima disso, né? Bom, de repente, a questão é voltar a pintar, O termo transvanguarda eu não gosto Aliás, qualquer coisa que seja trans, neo, é falso. É a maneira das pessoas, tipo assim, se manterem na onda. E ali misturaram caras bons com caras ruins, sim, porque o prazer de pintar, mas tem que saber, né? Até o Joelho falou uma vez, contando com eles lá em Paris, que hoje em dia não bastava borrar um quadro, tinha que borrar mal borrado, senão não valia. Que a transvanguarda teve esses percalços, né? Mas, de fato, a volta ao ofício do pintor é interessante. E agora eu estou pensando, assim, sinceramente, já fiz alguma coisa a respeito, em tentar um pouco o que o Velo fez, a minha maneira, quer dizer, associar a abstração com a figuração, com a paisagística. Não digo chegar no minimalismo, mas uma paisagem muito sintética. Eu fiz um já, no Morumbi, que eu achei que deu um resultado bom. Parece que quem viu um dia na televisão lá, no leilão de quadro, eu mostrei o troço. Mas eu estou tentando, então, associar um pouco, mas sempre com esse prazer de pintar. Inclusive, eu notei o seguinte, que hoje em dia a coisa está tão assim mudada, que a arquitetura não usa mais desenho, computador. A comunicação visual também não. Vai chegar um ponto em que tinta e lápis tal vai ficar só para uma pessoa, um artista. Só ele vai gostar de usar esse material. Então vale a pena esperar e insistir nesse purismo. Vai voltar ao que era, né? O privilégio da tinta do pincel era do artista, depois exato, todo mundo usava. Quer dizer, hoje... Como o teatro, que até hoje está aí, não morreu e continua, e apesar da televisão, do cinema, de efeitos especiais, não. Existe calculismo no teatro que vale a pena. Ou seja, com o mínimo de recursos, o máximo de resultados. Que eu acho que é uma máxima que para a pintura funciona muito, para a arte em geral, funciona muito. Porque às vezes ocorre ao contrário. Você usa 30 materiais, mas não mostra resultado nenhum. O contrário que é interessante. Com o mínimo de recursos, com o máximo de expressividade em termos de resultado. Alguém tem perguntas? Alguém quiser perguntar? Quando você comentou do trabalho que você expôs na Bienal, e do outro lado tinha um trabalho com o mesmo material, não estaria aí embutido o inconsciente coletivo? De repente,
algumas coisas acontecendo em lugares diferentes, mas que parece que gravitam, talvez espiritualmente. No meu caso, acho que não, porque como eu falei, eu contei qual foi a origem. A curiosidade foi através do quadro Veloso. Então, não, no caso do conceito coletivo, não chegou a pesar nisso. Porque quando se fala da abstração, ela está no ar, né? Quer dizer, ela vai aparecer ao mesmo tempo em vários lugares. Você não pode dizer assim, quem inventou a abstração foi o Kandinsky. Quer dizer, provavelmente ele fez a primeira aquarela, registrou, sei lá o que ficou na história. Mas muitos outros artistas antes dele, os russos, por exemplo, estavam fazendo... Sim, o Malevich. Exatamente, provavelmente ele viu na Rússia e trouxe para a Alemanha, alguma coisa desse tipo, né? É a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. A abstração vai surgir em vários lugares ao mesmo tempo. Assim como o Picasso não inventou a colagem, né? Claro. Até o Andersen, o escritor, ele fazia colagens. O Palincesto já era uma colagem. Sim, os ícones são colagens. Que a colagem tem essa característica, que é bom frisar assim. Ocorre colagem em qualquer arte, não é só em pintura, quando uma obra incorpora um elemento estranho ao contexto. Então, pode-se dizer assim, por exemplo, que no cinema, quando é feita uma citação de um outro filme, aquilo é uma colagem. Às vezes, inclusive, o filme é colorido e a colagem é preto e branco. Em teatro, dá para dizer que o cenário é uma colagem. Na arquitetura, as partes aparentes são colagens. O negócio é todo de alvenaria, de repente surge uma estrutura de ferro aparente. É uma colagem. Enfim, colagem é um elemento estranho que se incorpora e completa o todo. Porque se for só aquele elemento, então não é colagem. Quer dizer, se toda a obra é feita de ferro, não é uma colagem, é uma obra de ferro. E outro fator importante que eu gosto de frisar na colagem é que tem que haver um certo bom senso, que a colagem depende muito do suporte. Ninguém pode tentar fazer uma colagem de ferro num suporte de papel, por exemplo. Há uma questão estrutural a ser respeitada. Cada suporte aceita um tipo de colagem. Assim como cada material requer um tipo de atenção e de tratamento. Por exemplo, colar madeira é ótimo. Agora, colar couro é possível, está dentro da profissão do sapateiro. Mas é mais próprio do couro ser costurado, ser dobrado. Você não dobra uma madeira, mas até certo ponto. O couro se dobra à vontade. Costura, dobra, rasga, enfim, sempre respeitar o material e suas possibilidades. Senão fica uma coisa falsa. No meu pensamento, o que eu queria dizer, a história do que a observação está no ar, por exemplo, o trabalho com o material também pode ser alguma coisa que esteja no ar, mas agora, a escolha do material, isso depende do artista, quer dizer, não tem nada a ver, não é o caso do Burri, trabalhar com determinado material e ele vai trabalhar em locais completamente diferentes, isso não faz parte do conceito. O uso do material, isto é, a preocupação com a pintura enquanto matéria, isso realmente é de uma época. Né? O material que você vai escolher, não. Inclusive, o época que chegou-se até a negar a matéria, quer dizer, a arte pobre, a arte não durável, etc. Né? Os imateriais. Imateriais. Aliás, aí tem uma história, mas eu quero deixar aqui um depoimento que eu acho importante. Eu achei um absurdo quando o Kreisberg esteve aqui. Eu acho o Kreisberg um grande artista, muito bom. Só que, como todo velho, ele deu uma esclerosada e ele começou a se dizer: eu não sou um artista, eu sou um ecologista. Exatamente. Ele não é ecologista coisa nenhuma. Exatamente. O Kreisberg, desde 63 que ele passou, aliás, quem viu o filme dele viu, está lá aquela documentário. Ele vai lá em Nova Viçosa, no Mangue. Mangue é um templo intocável. Ele arranca uma árvore boa do mangue, queima com maçarico para fazer uma escultura de protesto contra as queimadas. E repetiu esse ato, esse gesto durante 30 anos. Ele acabou com Nova Viçosa. Até o Tarzan da literatura, da selva,
ele conseguiu botar uma casa numa árvore sem matar a árvore. O Kreisberg cerrou uma árvore boa, porque a árvore podre não aguenta a casa. E plantou uma casa em cima. Inclusive teve um francês aí que falou uma turismo maior lá no portão, uma palestra sobre arte e ecologia. Ele deu como exemplo de artista com preocupações ecológicas o Claude Monet. O Monet, para quem não sabe, ele quase foi preso, porque quando ele comprou Giverny e foi fazer aqueles tanques de Unifeias, ele simplesmente desviou o rio Sena para encher os tanques d'água. Ele só não foi preso porque o Clemenceau era amigo dele e livrou a pata dele. Os vizinhos estavam loucos. Por menos que isso aqui em Curitiba, o Bento Benelli quase que aponta por ele. Ele fez por conta dele no Rio, não sei o que lá, em Rio Branco. Mas eu queria dizer isso, então. Eu respeito a ecologia e respeito a arte. Mas eu considero, pessoalmente, que são dois valores conflitantes. O termo arte ecológica eu acho um absurdo. Porque a ecologia prega o quê? Bom, esquecendo o termo assim, dicionário, que ecologia seria a relação entre a habitação do homem e a natureza, esquecendo isso, a ecologia prega a preservação, a reintegração e a manutenção de um certo estado natural. A arte é criação. Criação supõe romper, compor, reestudar, reelaborar, modificar um determinado sistema. Isso não é ecologia. Vejam, por exemplo, outro equívoco. Vocês acham que o Burle Marx é um artista ecológico? Não é. Ele é ecológico enquanto pesquisador, cientista, preservador de espécies e essências. Como artista, como paisagista, não é. Porque ele cria composições artificiais, simétricas, homogêneas, enquanto a natureza é heterogênea, é a biodiversidade, usando essências, inclusive, exóticas. Isso não é ecologia. Quer dizer, essa bandeira de ecologia é muito mal usada por ele. A arte, a land art, também foi citada como arte ecológica. Muito pelo contrário. A land art destrói para se expressar. Você sabe, quando o Brito esteve aqui falando sobre isso, e eu fiz para ele uma aposta que... Brito? O Ronaldo Brito. Ah, sim. Tá? Ele gosta da land art, e eu fiz com ele uma aposta de que aquilo não ia dar certo. Ele, não, que vai dar certo. Eu digo, não, que não vai dar certo. Porque aquilo não vejo nada de natural naquilo. Não é natural. Sabe? Porque mas a arte não é natural. Tá feita. Vamos ver o que vai acontecer. A arte é uma criação, vai contra a natureza. Vê, por exemplo, a escultura. Uma escultura em mármore, lindíssima. Agora, o mármore é um recurso não renovável. Fica cada cratera enorme na Terra. Mas o Michelangelo não é louco dizer que ele é um artista ecológico. Não, ele é um artista escultor, muito bom. Não existe escultura ecológica. A resposta do Kreisberg é interessante, não sei se é do mesmo vídeo que nós nos referimos, mas ele diz que o que ele produz é obra dele. Ele quer fazer ecologia, mas ele produz obra de arte porque ele é um artista. Quer dizer, no fundo ele é um artista, então tudo que ele fizer é arte, mesmo trabalhando em ecologia. Bom, eu escutei ele dizer que não, que isso que vai agora não é arte, é apenas ecologia. Inclusive é que trouxe uma placa assim lá, homenagem a Chico Mendes, parecia um cartaz da churrascaria. Ele pegou um centro enorme assim, recortou e desperdiçou um touro para escrever com maçarico assim, homenagem, tributo a Chico Mendes. Já que você tratou da arte ecológica, não era o tema da turma, mas eu me referi logo no comecinho do curso de uma coisa que aconteceu aqui, com relação, no final dos anos 70, houve toda essa ideia de arte ecológica, etc. Nós tivemos aqui em Curitiba, não sei se você chegou a assistir, uma palestra do Pierre Restany, que veio junto com o Kreisberg e o Sepp Benderek, lembra? Eu lembro, foi lá no Guaíra. Foi no Guaíra, né? Eu lembro. E que eles vieram aqui para lançar o Manifesto Amazônico. Manifesto do Naturalismo Integral, o Manifesto do Rio Negro. Né? Tinha a ver com a Amazônia, eu lembro disso. E lembra que aí criou a situação. Primeiro, quem foi que falou que aquilo era romântico, ele se queimou na parada? Você não estava lá, né? Eu lembro disso, eu lembro. Eu não lembro dos termos lá do... Também, de novo, era um equívoco imenso, né? Que o Pierre Restany, com o crítico de arte, não podia jamais... Sim, mas ele
na empolgação, ele embarca, né? Não, é aquilo que eu digo. Ecologia é um valor válido, é um valor, arte também é um valor, mas são valores conflitantes. Arte ecológica é besteira, eu acho. Assim como para mim, falar em cidade ecológica é um ridículo atroz. Porque o fato de haver uma cidade significa que naquele ponto a ecologia fracassou. Não é? Eu, pelo menos, penso assim. Acho que você pode ter uma arte com preocupação ecológica, mas ao menos você retira. Sim, por exemplo, eu pinto com tinta acrílica, é distribuído em água, que não polui rio, pigmentos, maioria naturais, etc. Tela de linho cruza, de certa maneira, né? Mas não vale a pena entrar nisso. Bom, a gente queria agradecer a sua disponibilidade, dizer que foi muito importante para nós você ter vindo e deixado um depoimento aqui para a escola, curso de pós-graduação. Que bom. Bom, muito obrigado. E olha, quem quiser está à disposição o material aqui para dar uma espiada. Eu nem sei bem o que é, mas são catálogos, fotos.